Salve Maria Santíssima. Quero aqui estar dando algumas dicas de livros ótimos para que você possa estar aprofundando a sua fé e lutando contra o reino das trevas, né? O livro O Último Exorcista, o livro Um Exorcista Conta-nos, o livro Exorcista e Psiquiatras, o livro Deus é mais belo que o diabo. Então, esses 4 livros são do Padre Gabriel Amott. Tem também Maria, Mulher que Vence o Mal. Tem Vai de Retro Satanás, que também é do Padre Gabriel. O Leão que Ruge ao Longo do Caminho, Frei Elias Vela. O livro Aprendendo a Lidar com o Diabo, mas esse está fora de linha, aí é difícil. Mas tem um outro muito bom, que é O Diabo e o Exorcismo, do Frei Elias Vela. Você ainda encontra ele pelo estante virtual. E o livro do Padre Duarte Lara, pela Canção Nova, sobre libertação e sobre alguns assuntos que trata também sobre esse combate contra o demônio. Também os livros do Frei Rufus, todos são ótimos, né, nesse sentido. A Soma Demoníaca, do Padre José Forteia. Os Reféns do Demônio, que vai fazer uma introdução sobre o que é a possessão, o que leva à possessão também. Vai falar um pouco sobre o Eneagrama, sobre aquele jogo Quija. E vai contar de forma detalhada 5 casos de possessão. Também O Diabo Vivo e Atuante, do Corrado Baduch. E tem vários outros, né? Mas a princípio são esses que eu indico, tá bom? Um grande abraço. Vamos aqui a alguns pontos. Lá em 1 João, capítulo 5:19, fala que o mundo jaz sobre o maligno. Jesus vai falar também em Mateus 4:17, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Aí uma das coisas que a gente deve ter claro é que o demônio de fato existe, mas ele não tem um poder infinito, o poder dele é limitado. Existe inúmeros demônios, nós não sabemos quantos, né, mas sabemos que são inúmeros. Mas a maioria dos teólogos, perdão, e santos falam que existem muito mais anjos que demônios, né? Então vamos lá, também algum dos pontos da ação do demônio, né? Existe as vexações, existe a opressão, a obsessão, a tentação, que é a forma mais ordinária do demônio agir diariamente, né? E existe as formas extraordinárias, que seria mais a questão da obsessão, opressão, a própria vexação, e forma mais grave e mais extraordinária, no sentido de ser mais incomum a possessão. Também uma das coisas que aqueles que trabalham em função do reino das trevas, pessoas, né, que de forma livre vão aderindo, livre entre aspas, né, seria o malefício. O que o padre Gabriel Amott vai falar sobre malefício, né? Malefício é um mal provocado por intermédio do demônio, identificado e categorizado conforme as finalidades envolvidas, bem como os modos, métodos e meios de realização. Então, algumas definições que vai sendo usado dentro do malefício. Existe o benéfico, que é para provocar um mal físico, um mal psicológico, o econômico ou um mal dentro da família da pessoa.
Existe também a amarração. Essa seria para criar impedimentos de ação e os movimentos e as relações em geral, ou seja, como se fosse paralisar a pessoa. Não no sentido só de parar, de deixar ela imóvel, mas é mais de deixar as coisas que ela tem na vida comum paralisadas. Não ir mais no trabalho, não ter condições de se relacionar bem com as pessoas que ela ama. Nesse sentido também, né? Tem o amatório, que é mais em relação a destruir uma relação de amor, né? No sentido de amor mesmo entre um homem e a mulher, nesse sentido. Existe a transferência, que ela é feita geralmente por meio de bonecos, né? No caso, fantoches ou fotografias, que é para provocar tormentos na pessoa aquele que está usando os fantoches ou boneco ou fotografia quer atingir. Existe a putrefação, que é para provocar um mal mais grave, né? Que pode levar à morte, que vai estimular a decomposição dos órgãos da pessoa, o apodrecimento mesmo, a decomposição. Então é usado geralmente resto de animais para fazer esse malefício. Existe a possessão, no caso que é para introduzir uma presença diabólica na vítima e causar-lhe males físicos e psíquicos. Os modos para a realização do malefício, ele pode ser no caso direto ou ele pode ser indireto, né? No caso do direto, ele acontece no contato da vítima com o objeto do malefício. Quando a pessoa bebe ou entra em contato de alguma forma com esse malefício, né? O indireto é quando, por exemplo, essa ação feita, esse malefício feito, é realizado por um objeto que representa a vítima. No caso aqui, o voodoo, né? Que se usa geralmente um boneco, um fantoche. Ou então a magia negra que pega um objeto e, e vai referindo-se à vítima. Dirige aquele objeto a ela, né? No sentido, mesmo estando longe, mesmo sem a vítima estar vendo, mas ele direciona o uso daquele objeto para atingir ela, mesmo de longe. Aí, geralmente, o que acontece, né? Começa a se espetar o boneco com agulha, com pregos, com fogo ou gelo, amarra, né? Dá alguns nós, coloca fitas, coloca animais que estão já apodrecendo, ou bate mesmo, né, no próprio boneco, para que tudo isso seja uma afetação, é um símbolo de como se fosse lançar maldições ou de enfeitiçar a determinada pessoa, né? E geralmente se realiza também, às vezes, com tudo isso, o culto satânico ou missa negra, com o objetivo de prejudicar alguém, mas também com o objetivo de blasfemar contra Deus, um ódio contra Deus mesmo, né? Ou uma família em específico. Geralmente também se faz essas coisas no cemitério, né? Esses rituais malignos. Geralmente, às vezes, coloca, por exemplo, esses malefícios dentro de algum local, por exemplo, dentro de um travesseiro, debaixo da cama da pessoa, às vezes em cima da casa, nas telhas, joga, né? Às vezes dentro de uma planta que a pessoa usa. Às vezes se usa talismãs, às vezes fitas, né? Presenteia-se para enganar a pessoa. Usa-se às vezes alguns animais, né? É como se fosse um tipo de ligação. Aí usa-se o sangue do animal, usa sapos, né? Amarrar a boca do sapo, usa-se as galinhas.
O Zé está ensinando a fazer, não. Tô falando, explicando que, infelizmente, isso acontece, né? Pessoas que se deixaram dominar pela inveja, pelo mal. Então existe a magia negra, a feitiçaria e os ritos satânicos, que tem um ponto mais alto nas missas negras. Geralmente o ponto comum é que geralmente existe um sacerdote, geralmente que traiu a fé, né, que está presente, um sacerdote traidor da fé. E geralmente eles roubam a Eucaristia para colocar nessa, entre aspas, missa negra. Às vezes roubam crianças e matam nessas missas, nesses cultos satânicos, nessas missas negras, né? Ou então pegam uma virgem e abusam sexualmente dela nesses locais e fazem inúmeras orgias, né, em oferenda ao inimigo. Existem as maldições, né, que no caso se refere a presságio de um mal, cuja origem está em Satanás. Geralmente se realiza isso com muita maldade, com muita requinte, né, de crueldade. Implica a existência de laços, né, de parentes, e a vítima da maldição podendo gerar péssimas consequências. A gente tem que lembrar que a escritura fala que o pai e a mãe têm esse poder de abençoar e de amaldiçoar. É preciso esse cuidado, né? Em questão do. Vai falar isso em Eclesiástico 3, versículo 9, né? O poder da benção do pai e da mãe. Questão do mal olhado, né? Trata-se de uma bruxaria, né? Um feitiço, ou, como nós já havíamos falado, um malefício, feito a pessoa por intermédio simplesmente do olhar mesmo, né? Porém, a gente não pode deduzir que só porque a pessoa olhou torto ou meio diferente, isso transmite malefício. Não. Tem que ser uma pessoa que olha com a intenção de prejudicar a outra pela intervenção do demônio, né? O Padre Gabriel até relata num dos seus livros que isso ele entenda que existe, porém ele não viu nenhum caso comprovado, né? Mesmo. Que é mais uma opinião teológica, não é algo doutrinário, entendeu? É mais uma opinião teológica a respeito desse assunto, certo? Você pode crer ou não. É a questão da bruxaria, que é chamado também despacho, né? Geralmente o meio mais comum, né? Especialmente usado na macumba, né? Também em outros tipos de seitas, mas na macumba em especial. Trata-se de confeccionar um objeto feito de estranhas e variadas matérias que se reveste de um valor quase simbólico daquilo que se expressa. No caso, o desejo de prejudicar alguém. É também um meio oferecido a Satanás de concentrar sua força maléfica em algo palpável. A bruxaria pode ser aplicada de modo direto. Por exemplo, ao preparar intencionalmente para quem se pretende atingir alguma bebida ou alimento em que foram misturados ingredientes típicos dessa prática, como sangue, ossos de mortos, pós, entre de animais, ervas especiais. Só explicando, eu não falei que a macumba é a mesma coisa que a bruxaria. Só estou abrindo um parênteses para dizer o seguinte, que o termo trabalho e despacho é usado muito na macumba. Mas macumba e bruxaria são coisas bem diferentes, certo? Só para não ficar uma coisa mal entendida, né? Como se fosse uma acusação inválida, para que fique bem claro. Então tenhamos atenção, né? Possamos rezar cada vez mais o Santo Terço, o Rosário, o ofício, a nossa oração pessoal, a nossa vida diária de intimidade com Deus, a adoração santíssima, a Alexia Divina, a vida de perdão, a vida de missa, né? Na medida possível diária, confissão frequente, a busca da vida dos santos, pregações, tudo isso e a caridade, a vida, né? Ofertada mesmo, atos de caridade, atos de fé. Isso vai nos ajudar a lutar contra o reino das trevas. Amém.